Com relação agora à primeira fase da magistratura. A magistratura ela já começa com um aspecto diferente. Eu disse aos alunos que a tendência realmente é aprovar todos, e eu recebi, assim, conversando com vários juízes do último concurso, todos elogiaram demais a banca que fez o concurso passado, que é a banca atual, que é essa banca que está aí. Então, a banca que fez o concurso passado é essa banca. O presidente da banca foi muito elogiado, uma pessoa bem consciente, bem ponderada. Foi um dos concursos mais elogiados, tanto por quem passou quanto por quem não passou, no aspecto organizacional que o Tribunal de Justiça de Goiás já fez. Foi um dos mais organizados de todos os tempos. E a tendência é se repetir. Mas, diferentemente do MP, na magistratura, o que eu vejo é que, neste momento, não é importante para o candidato saber a respeito da banca. Até porque a primeira fase da magistratura, quem vai fazer é a Fundação Carlos Chagas. Então, até eu peguei a prova anterior e vi. O que é importante? Que o aluno conheça um pouco a respeito da Fundação Carlos Chagas, ver o estilo de prova, como que é feito, mas eu já adianto a vocês. A prova da FCC, da Fundação Carlos Chagas, ela é bem voltada para a legislação seca. Então, se nós pegarmos a última prova do Ministério Público, da Magistratura de Goiás, nós vamos ver aqui que as questões de civil, de penal, de processo civil, ela é bem texto de lei. Então, por exemplo, aqui a questão de processo civil. Na execução por quantia certa, a expropriação de bens do devedor consiste. Questão de lei. Quanto aos embargos do executado, questão de lei. O agravo retido, aí tem interposto mediante pagamento, questão de lei. Na tocante à revelia processual, implica presunção absoluta, questão de lei. Direito do consumidor, em relação à vulnerabilidade do consumidor, também, lei seca. No crime do tráfico de drogas, já em penal, não constitui causa de aumento de pena, texto de lei. Contra a sentença de impronúncia e de absolvição sumária, caberá qual recurso? Texto de lei. Determinada pessoa. Então, assim, todos dos crimes de trânsito, não pagamento da multa reparatória permite a conversão em detenção. Então, se nós formos analisar as questões da última prova, nós vamos perceber que 80% da prova é texto de lei. Há algumas questões envolvendo jurisprudência, então por isso que é importante estar fazendo esse estudo completo da lei seca e também da jurisprudência. Embora quem quer magistratura foque realmente na legislação seca, foque no Código Civil, lê com atenção, principalmente para a magistratura, que o direito civil e o direito processual civil ganha aí uma relevância fundamental. Enquanto que os olhos do Ministério Público é voltado para o direito penal e para o processo penal, na magistratura é civil e processo civil. Então, não tem jeito. É claro que agora é importante, e como a magistratura ainda nós temos um tempo maior, quanto mais o aluno se aprofundar no direito civil, no processo civil, mais ele ganha lá na frente. Porque, com certeza, na segunda fase, vem perguntas de direito civil e também de processo civil. Depois até vou comentar aqui na segunda fase, da última, do TJ Goiás, e é a mesma banca, então a tendência é que não fuja muito disso, mas nós tivemos questões aí só o bloco 1 foram 2 questões de direito civil. Então, foram 3 perguntas no bloco 1. 2 questões envolvendo direito civil e uma questão envolvendo processo coletivo. Então, assim, o que eu visualizo na magistratura é que candidatos não se preocupem com os examinadores nesse momento. O momento agora é de conhecer
a forma da elaboração da prova da Fundação Carlos Chagas. Já adianto que valoriza-se a legislação seca e, além disso, claro, a jurisprudência. E um enfoque maior para o direito civil e para o processo civil. Quem quer ser promotor, dá um enfoque maior para o penal e para o processo penal. Quem quer ser juiz, um enfoque maior para o direito civil e para o processo civil. A primeira fase da magistratura também são 100 questões com 5 alternativas, né? E ela é dividido em blocos. Então, como que é a questão da objetiva? Bloco 1, direito civil, processo civil, direito do consumidor e direito da criança e do adolescente. Bloco 2, direito penal, processo penal, direito constitucional e direito eleitoral. E o bloco 3, empresarial, tributário, ambiental, administrativo e direito agrário. Agora, pessoal, muita atenção, mas muita atenção mesmo, nessa questão da prova objetiva do TJ. Por quê? Ela é dividida em 3 blocos. E, diferentemente do Ministério Público, que você pode, por exemplo, zerar em administrativo e gabaritar difuso, que você não vai estar desclassificado, desde que você atinja a nota de corte, aqui o item 7.2 do edital diz o seguinte: o candidato tem que obter um mínimo de 30% em cada bloco e média final de 60%. Então, para começar, TJ, 60 questões. De 100, 60%. Menos que isso, o candidato já está desclassificado de plano. Além disso, há 30% em cada bloco. Então, o que eu vejo que tem que ter muita atenção nessa questão. O bloco 3, ele é um bloco bem complicado. Direito empresarial, direito tributário, ambiental, administrativo e agrário, muita gente não tem tanta afinidade. O pessoal estuda muito civil, processo civil, ECA, consumidor, penal, processo penal, e deixa o tributário, deixa o empresarial de lado. Mas aqui no bloco 3, se o candidato não fizer 30%, ele vai estar desclassificado. Então, o que acontece? Supondo que nós temos 30 questões no bloco 3, porque não tem um mínimo, aqui no edital não consta que são 3, são 100 questões, pode ser que seja 33, 33 e 34. Mas vamos supor que sejam 30 questões no bloco 3. Tem que fazer 8 questões, 9 questões, 30%, para que o aluno seja desclassificado de plano. Além disso, tem que fazer 60 pontos. Então, eu vejo que quem não está estudando empresarial, tributário, ambiental, começa a estudar. Até porque dá tempo. Para a prova da magistratura, nós temos ainda um tempo razoável. Então, assim, foque nessas matérias. Civil, processo civil, para quem já está pensando na frente, para quem está pensando já lá na segunda, no oral. Mas, agora, nesse momento, é importante não deixar de lado esse bloco 3, porque isso pode derrubar muito candidato. Fazer 30% no bloco não é fácil. Às vezes você fala assim, não, mas eu vou bem no administrativo. Mas você vai bem no administrativo. Vai mal em empresarial, vai mal em tributário, vai mal em ambiental. E aí dispara em penal, processo penal civil e processo civil e fica no bloco 3. Às vezes por 1, 2 questões. Então, assim, vamos agir com estratégia. O concurso não é só estudar, ficar lá bitolado no livro. Tem que conhecer os meandros aí do edital, tem que ler com atenção e saber. Olha, eu vejo aqui que o direito empresarial na magistratura ganha especial relevo, enquanto que no Ministério Público está inserido lá no civil, não vai cair muito empresarial. Mas, por exemplo, o agrário no MP não cai. Na magistratura é importante o aluno comprar uma obra, ainda que seja uma obra, um resumo, e ler. Então, a primeira fase da magistratura, eu acredito que
Essas são as principais informações. O que acontece aqui? Nos concursos até 1.500 inscritos, passam os 200 primeiros mais os empatados, acima de 1.500 os 300. Eu acredito que a magistratura vai dar aí acima de 1.500 inscritos. Então, passam os 300 primeiros mais os empatados. Um número até razoável. Então, agora é a hora de ralar mesmo, de estudar, porque eu vejo hoje em concurso que depende do candidato. Depende do candidato. Não pode dar 20 mil inscritos. Depende de você. Tudo bem, numa primeira fase, muitas vezes um ou outro vai elevar a nota de corte, a nota vai lá em cima. Mas isso fica muito claro numa segunda fase, no exame oral, no MP de Goiás, isso é evidente. De 212 do meu concurso que estavam na segunda fase, somente 42 passaram para o oral. E dos 42, somente 27 foram aprovados. E eram 40 vagas. Então, quer dizer, faltou pessoas. Aí você fala assim, mas o examinador pegou pesado. O examinador pegou pesado ou eles visualizaram que tinha gente que não estava preparada para assumir o cargo? Então, assim, vamos pensar no nosso estudo, lógico, com estratégia, mas sabendo que o concurso público depende apenas de nós. Independentemente do número de inscritos, isso vai ser bom, porque quanto mais acima de 1.500 inscritos, passa um número maior para a segunda fase. Mas, assim, o importante é a gente pensar no nosso estudo, na nossa preparação. Se a gente estiver preparado, não tem quem segure. Não tem como... É claro que, às vezes, por obra do destino, fica por uma questão, como eu já fiquei, é desanimador ficar por uma questão no concurso público. Às vezes fica numa segunda fase por pouquinho, mas isso tem que ser visto sempre sob o lado positivo. O candidato que está ficando por pouco no concurso é porque ele está chegando lá, ele está entrando ali naquele bolo daquelas pessoas preparadas que estão concorrendo por uma vaga. Por outro lado, quem está ficando por 8, por 10 questões, tem que falar, olha, eu preciso estudar mais, eu tenho que me preparar melhor. Se eu quero ser promotor, se eu quero ser juiz, eu tenho que me preparar. Então, isso que é importante. Com relação, agora, à segunda fase do Ministério Público de Goiás. Só fazendo um parênteses aqui, o pessoal me mandou um e-mail hoje perguntando a respeito de criminologia. Foi muito cobrado a criminologia no concurso anterior. Eu até vi aqui na primeira fase, e no oral o examinador perguntou muito de criminologia. Então, eu fui pesquisar e até eu estudei na época do meu exame oral, mas não caiu criminologia para mim. Tem um livro do Luiz Flávio Gomes que trata de criminologia, que tem um livro específico dele de criminologia. É um livro um pouco extenso. Se o candidato não tem tanto tempo, e até a prova do MP eu entendo que já está aí, o espaço é muito curto, tem um livro do professor Lélio Cabral, que inclusive é promotor de Minas, que é Resumo de Criminologia. E o livro é muito bom também, eu até já li para o meu exame oral, é da editora, salvo engano, da editora Ímpetus, lá de Minas. E ele traz a questão da criminologia de um modo bem amplo. Até eu peguei o livro e fui ver aqui as questões, dava para responder as questões do último concurso do MP tranquilamente. Então, criminologia está lá no item do direito penal. Eu acho que vale a pena dar uma lida nesse assunto. E também, uma notícia boa que eu acabei esquecendo de falar é que o concurso do MP, ele é extremamente organizado, da magistratura também, claro, mas eu falo isso por experiência própria. O concurso do MP ele é extremamente organizado e rápido. Então, hoje, 19 de março, você pode estar aqui estudando para o concurso e tá virando o ano, tá passando o Natal como promotor de justiça. Porque a prova, a segunda fase já é maio, o concurso vai ser homologado, salvo engano aqui, até eu vi aqui o cronograma, em setembro. Então, a posse, provavelmente, ainda mais
contando que esse ano tem eleições, provavelmente a posse até o final de dezembro, até o mês de dezembro, vai se concretizar. Então, isso tem que servir de incentivo, porque saber que no mês de março você está estudando e no final do ano você pode ser promotor de justiça, isso realmente é uma notícia muito boa. Eu até, quando eu vi no meu concurso essa informação, eu corri atrás mesmo para passar nesse concurso do MP, porque eu já tinha ouvido falar muito bem do concurso do Ministério Público, sabia que o concurso era organizado, o concurso anda rápido, e assim, a vantagem de em poucos meses me tornar promotor acabou me incentivando bastante. Agora, pessoal, com relação à segunda fase, eu disse que no Ministério Público 180 passam para a segunda fase, mais os empatados. E aí, na segunda fase, entra a questão dos grupos. No meu concurso, e no concurso passado, foram 4 grupos. E 4 grupos dividido, eram 3 examinadores por grupo. Então, no total de 12 examinadores. Eles, nesse edital, agora diminuiu. Agora são 3 grupos. O grupo 2, Civil, Processo Civil, Difuso, Coletivos Individuais Homogêneos, ele foi unido. Então, nós tínhamos um grupo de Civil e Processo Civil e um grupo de Difuso. Agora nós temos apenas um grupo de Processo Civil, Civil e Difuso. Então, nós temos um grupo de Penal e Processo Penal, um grupo de Civil, Processo Civil e Difuso e um grupo de Constitucional, Administrativo, Eleitoral e Legislação Orgânica. O que isso muda? Isso muda na questão das notas. Por quê? No meu concurso, o candidato ele não podia tirar menos que 5, ele tinha que ter, na segunda fase, nota mínima 5 e a nota final 5. Com 5 ele passava, ele não podia ter menos que 5. Então, se o candidato tivesse menos que 5, ele estaria reprovado, mas com 5 ele passava. Agora teve uma alteração. Agora, a nota mínima continua 5, mas ele tem que ter, no final das contas, na soma, tem que ter média 6. Então, eu posso tirar 5 no grupo 1, mas eu tenho que tirar 7 no grupo 2, para dar a média 6. E posso tirar 6 no grupo 3. Então, a primeira fase do MP, ela não tem grupo, não tem mínimo, não tem exigência. Basta os 50%. Na segunda fase, entram os grupos. 3 grupos. Média mínima 5 e a nota final 6. E é aí que dá o problema, porque no último concurso, no meu, ele passa 200 para a segunda fase e chega no oral 30, 40. Por quê? Porque o aluno consegue uma nota muito boa em penal e processo penal e às vezes vai mal no grupo de civil e processo civil e fica fora. Então, tem que bater. Mas é aí que entra que eu falei essa questão de depender de cada um. Se o candidato estiver preparado, ele vai ter condições de fazer uma boa prova, de equilibrar, tem que ter o equilíbrio, não precisa conseguir 10, 9, ele faz ali o 6, consegue o mínimo que é exigido em todos os grupos, para que ele possa seguir para o exame oral. Então, aí entra na segunda fase realmente conhecer o examinador, conhecer cada examinador, o que eles gostam. Por quê? Porque com certeza na segunda fase, principalmente, nós vamos ter questões que o examinador vai tirar do dia a dia. O que o Ministério Público tem na segunda fase que derruba muito candidato? É a prática. Então, todo grupo, com certeza, vai ter uma peça prática. No meu, por exemplo, de penal, teve as questões e teve uma denúncia para saber. Então, o candidato que for para a segunda fase vai ter aí um mês de diferença.
A primeira fase é em abril, a segunda fase é em maio. Se o candidato nunca trabalhou no MP, se o candidato nunca trabalhou na prática forense, é importante que ele já chegue num promotor, já vá numa promotoria, já pegue algumas peças para estar fazendo, porque vai ser pedido. Isso não tenho dúvida nenhuma. Na segunda fase, todos os grupos, os 3 grupos, vai cair uma peça prática. E a peça prática, por exemplo, no meu, a denúncia valia 3 pontos. Então, assim, se você errar a denúncia e perder os 3 pontos, você está com 7. Você precisa de 6. Então, assim, fica praticamente impossível. Então, o que eu indico? Numa segunda fase, focar bem na questão do examinador e também na questão da peça prática. E jurisprudência. Aqui eu vi a segunda fase minha e do último concurso, é jurisprudência. Por exemplo, nós temos uma questão aqui. Olha a pergunta do examinador. Como promotor de justiça, atuando na defesa dos direitos do cidadão, discorra sobre a possibilidade de aplicação da teoria da reserva do possível na implementação de políticas públicas que concretizem o direito do cidadão à saúde. Se nós formos analisar a questão da aplicação da teoria da reserva do possível na implementação de políticas públicas, nós vamos ver que isso foi objeto de julgamento há poucos meses antes da prova. Então, o candidato que leu a respeito dessa decisão, ele estaria aí com a questão, conseguiria aí uma nota cheia na questão. Aí, nós tivemos também uma questão prática, que foi o quê? Uma portaria, olha só, uma portaria de um inquérito civil público. Quem não tem, e eu digo isso por experiência própria, eu fui aprender assim, a trabalhar realmente com portaria em inquérito civil público quando você está lá na prática. Mas eu tinha uma breve noção de como que eu instaurava uma portaria. Claro que no meu caiu um parecer. Eu tinha que processo, o autor ingressou com a ação e o juiz abriu para o Ministério Público para dar o parecer. Detalhe, eu elaborei o parecer porque eu estudei a respeito da elaboração do parecer. Então, tem que saber lá, colocar manifestação ministerial, o relatório, fulano de tal ingressou com a ação, pleiteando tal coisa, folhas tais e tais. O juiz deferiu o pedido liminar, folhas tais e tais, abriu vista ao Ministério Público, ponto. A manifestação ministerial. Aí você vai estar fazendo a manifestação, coloca o relatório, manifestação e conclusão depois. Posto isso, o Ministério Público opina pela procedência da ação, posto isso, o Ministério Público opina pela improcedência. Então, essa parte prática é fundamental. Aqui foi a instalação de uma portaria no inquérito civil público. O candidato tem que saber como instaurar uma portaria. Aí eu finalizo essa questão, essa análise da segunda fase do MP, unindo, primeiro, conhecendo o examinador, e eu vou passar isso para todos vocês, até a Tânia já fez aí, já está gravado, não tem nem como eu negar agora dizer que não vou passar a informação, tem que passar. A segunda fase do TJ, quem passar na prova objetiva, vai enfrentar aí, são 2 provas escritas. E a primeira prova escrita são questões relativas a noções gerais de direito e formação humanística e questões sobre pontos do programa. E aí é que pega muita gente também. Por quê? Porque a bendita resolução do CNJ que exige hoje a noções gerais de direito e a formação humanística, sociologia, filosofia, etc. E eu, particularmente, eu não estudei a respeito desse assunto, porque nas provas do Ministério Público que eu prestei nunca caiu, mas eu me senti na obrigação de, como eu estou vindo falar da magistratura, de correr atrás, de pesquisar. Conversei com vários juízes, inclusive do último concurso,
que eles tenham uma boa noção, porque é a mesma banca. Então, como eu disse, eu fui num casamento outro dia e chamava o pessoal no canto, olha, como é que você tratou essa questão da segunda fase, com essas matérias novas. E é interessante, porque todo mundo me indicou uma obra, Tânia, que eu acho que eu particularmente não li, mas é a obra do desembargador José Renato Nalini, que chama Ética na Magistratura. O pessoal perguntando aqui justamente sobre Acho que o professor vai continuar falando sobre essa parte de formação humanística, que o pessoal sofre com isso, né, professor, na hora de se preparar, Sofre, né? sofre. Eu conheço muitos amigos da magistratura, tanto os que estão estudando quanto os que já são juízes, que têm essa dificuldade, e aí o pessoal procura curso para fazer, porque é uma coisa nova, né, Tânia, vinda depois do surgimento do CNJ, e aí acaba pegando muita gente de surpresa, muita gente acaba não estudando, mas eu conversei até hoje com uma grande amiga minha, juíza, em Goiás, que passou no último. Ela me indicou esse livro do Renato Nalini, que falou, olha, Rafael, todo mundo do meu concurso leu, todo mundo, Ética na Magistratura, da editora RT. Ela leu também o livro do Renato Nalini, Comentários ao Código de Ética da Magistratura. A pergunta na prova passada, na prova que ela fez, relacionado a essa questão da formação humanística, foi exatamente a respeito do Código de Ética. O Código de Ética prevê a observância de inúmeros princípios, etc. E ele pediu para citar pelo menos 6 princípios que orientam o exercício da magistratura nacional, discorrendo sobre 2 dos princípios. Então, 2 livros, Comentários ao Código de Ética da Magistratura e o Ética na Magistratura, os 2 do desembargador do TJ de São Paulo, do Renato Nalini, e tem um outro também que chama A Rebelião da Toga. Ela falou que leu esse, ela gostou muito, e ela falou, Rafael, se você tiver oportunidade, não deixe de indicar para os candidatos, porque também é um livro muito bom, também de autoria do professor, do desembargador Renato Nalini, que é expert no assunto, é uma sumidade. Quem está aqui em São Paulo, presta o concurso do TJ de São Paulo, e quando tem a oportunidade de encontrar o Renato Nalini na banca, sabe o quanto ele desenvolve esse trabalho de formação humanística. Então, eu indico essas 3 obras, todas do desembargador Renato Nalini. Por quê? Porque na primeira prova escrita vai cair questão de formação humanística. Além de questões do edital de civil, de processo civil, nós vamos ter aí questões de formação humanística. E a média é 6. A primeira prova, as 2 provas. Então, a segunda fase do TJ Goiás, ela é dividida em 2 provas. A primeira prova, como eu disse, com questões de formação humanística e questões variadas, de civil, processo civil. Até no último, caiu uma questão aqui do RDD, e agora é o mesmo examinador, então por isso que eu falo, tem que conhecer o examinador. Ele perguntou o seguinte: na execução penal, a instituição do RDD, ela é correta a asserção de que resulta de influência do direito penal prospectivo ou do direito penal do inimigo? E aí isso gerou muita discussão na época. Então, assim, além das questões de formação humanística, cai questão de penal, de processo penal, de civil, de processo civil. A média tem que ter a média 6. E essa é a primeira prova escrita. E tem a segunda prova escrita, que é a prova de sentença. São 2 sentenças, em dias sucessivos. A primeira sentença de civil e a segunda sentença de penal. Também tem que ter média 6 em cada uma delas.
6 na de civil, 6 na de penal e 6 na primeira prova, que é a formação humanística. Aí vem aquela outra questão que eu também recebo inúmeros e-mails. Ah, professor, o que eu estudo? Como é que eu aprendo sentença? Eu nunca fiz estágio na magistratura. Eu, para o concurso do MP, também não estudei sentença. Mas eu fui atrás dessa informação e me parece, Tânia, que é unânime também tanto entre os candidatos quanto entre os juízes. Todo mundo indica sentença criminal. O livro é Sentença Penal Condenatória, Teoria e Prática, do Ricardo Augusto Schmidt, que é da editora Juspodium. E a sentença civil, redigindo a sentença civil, Eupídio Donizete Nunes, da Lumen Iuris. É uma experiência própria minha. Eu cheguei na segunda fase do MP do Paraná e foram 5 dias de prova. Na época, foi em 2009, e no último dia caiu uma ação civil pública. E como eu não fiz estágio no MP, eu fiz estágio na magistratura, na época eu não dava muito valor a essa questão prática, aí caiu a ação civil pública, eu não consegui desenvolver. Fiz uma coisa muito mal feita, fui reprovado no grupo de difuso, e aí caiu a moeda. Eu falei, não, eu vou para Goiás, eu preciso saber fazer uma denúncia, eu preciso saber fazer um parecer, eu preciso saber fazer uma ação civil pública, e aí entra a questão que eu falei, a estratégia. Hoje em dia, você querer ser juiz, sem saber fazer uma sentença, é impossível. Tirar 6 na sentença, você tem que ter um mínimo de conhecimento. E por quê? Principalmente a sentença criminal. Você vai fixar uma pena, você tem que saber ali a questão, o escalonamento da primeira fase, a fixação da pena base, depois vem a questão da segunda fase, agravantes, atenuantes, a terceira fase, causa de aumento, diminuição. Às vezes um crime está prescrito, quando que você reconhece a prescrição, concurso de agentes. Então, assim, sentença não tem erro. É você pegar o modelão, aprender o modelão, relatório, fundamentação e o dispositivo, e a partir daí pegar casos, pegar provas anteriores e chegar lá e sentenciar. Não tem jeito, tirar 6, tem que saber fazer sentença. Então, assim, quem não tiver a oportunidade de fazer um cursinho, compra o livro, compra esses 2 livros, porque aí não é nem questão de ter ou não ter dinheiro para comprar o livro. Tem que ter, tem que comprar, porque senão vai chegar na segunda fase, na sentença, que é ali já beirando o oral, quase ali com o pé na magistratura, e acaba ficando por pouco, e assim, realmente é muito triste ficar na fase de sentença. Então, isso é importante, é muito importante essa questão da sentença. E com isso, Tânia, eu finalizo essa questão da segunda fase da magistratura, com essa questão tanto da primeira prova, que são as questões, quanto da segunda prova, que é a sentença civil e a sentença criminal.